Quero agradecer, né, pela oportunidade de mais uma vez, né, estar aqui com as irmãs. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de conversar, falar da palavra do Senhor para esse grupo tão especial, tão querido, tão acolhedor, né, que as irmãs são na minha vida. E nós vamos estar conversando um pouco sobre aquilo que o tema versa lá, né, que é colaboradoras do reino, né? Nós, enquanto colaboradoras do reino. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Atos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Atos 16, 11. Diz assim a palavra: Paulo em Filipos, Lídia, convertida em direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, e nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Senhor, esta é a tua palavra, viva, santa, preciosa, majestosa, para fazer o que lhe apraz. E nós, ó Deus, especificamente a minha vida nessa noite, sou tão somente um vaso, e o vaso é de barro. A excelência é o Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua, e que pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor venha falar aos nossos corações através da minha vida. Usa, meu Deus, como instrumento da tua vontade e que as nossas vidas sejam edificadas pelo poder transformador da sua palavra, porque a palavra do Senhor é poderosa e nós queremos recebê-la, Senhor amado, nessa noite. Esse é o desejo e a intencionalidade do nosso coração. E te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, nós, enquanto mulheres do século XXI, da pós-modernidade, e é interessante a gente fazer algumas conjecturas do modo histórico e social desse contexto, né, da nossa existência feminina nesse tempo presente, entendendo que nós temos uma crise da pós-modernidade. A gente sabe que a pós-modernidade vai até o ano 2100. Então, essa pós-modernidade é um tempo onde tudo é muito rápido e, ao mesmo tempo, onde tudo não tem segurança, não tem firmeza. Enquanto mulheres que vivem nesse tempo tão complexo da pós-modernidade, nós temos um tempo de crise da ideia da certeza, né? As pessoas vão dizer assim, enquanto cidadãos pós-modernos: mas isso não é bem assim, isso é muito relativo. Depende do seu ponto de vista. Nós, enquanto mulheres da pós-modernidade, nós vivemos num contexto de crise sistêmica, né? E o que é uma crise sistêmica? É uma relação onde há uma discrepância entre o homem e a sociedade. Então, nós somos mulheres que nós vivemos num tempo presente onde o homem não se encaixa nos contextos sociais. Nós vivemos num tempo onde o ser humano busca o seu prazer a qualquer custo. Nós vivemos num tempo onde o ser humano quer que as suas ideias, que a sua forma de ser, de agir, de viver, tenha preponderância sobre o outro, onde para vencer as pessoas passam por cima do outro a qualquer custo. E a gente tem um conceito dessa pós-modernidade que a gente chama de
de o cidadão de relacionamentos líquidos. E o que são os relacionamentos líquidos? É essa coisa de que você tem todo mundo e não tem ninguém. Então, o que acontece nesse contexto? Você tem muitos amigos virtuais, mas no fundo, quando você precisa, você não tem ninguém. Você tem muitas belezas na internet, mas muitas tristezas internas. Essa semana eu estava lendo algo que falou assim, o ser humano ele está num processo de harmonização facial, ele está cada dia mais bonito, ele está cada dia mais conhecedor das suas fragilidades enquanto estética, mas menos conhecedor das suas fragilidades enquanto ser humano, enquanto ser. Então, é esse conflito, e é nesse tempo de conflito que eu e você, mulher, vivemos. E dentro dessa concepção da pós-modernidade, ela acaba exigindo das mulheres posturas que muitas vezes as mulheres se sentem aprisionadas. Diz assim, eu não vou conseguir atingir esse alvo, porque esse alvo é complicado demais para mim. A gente começa a olhar para aquelas mulheres da mídia, da internet, e diz assim, rapaz, é impossível atingir esse padrão. E a gente começa a se achar feia, se achar gorda, se achar estranha, porque nós não somos e não temos aquele padrão que a sociedade muitas vezes nos impõe. E aí, nesse contexto, nós somos chamadas a sermos mulheres que a gente chama de polivalentes, né? Mulheres que atuam em diversas áreas. E aí, aquelas que às vezes não se encaixam nesse perfil começam a se sentir frustradas. Vão dizer, poxa, né, eu tô aqui, só cuido da casa, só ajudo meu marido, só tô... E, né, assim, eu tô num contexto que eu me sinto tão diferente. A gente começa a se sentir pressionada pelo padrão que a sociedade exige dessa polivalência. Que nós somos de mulheres que têm que fazer e ser bonita, boa dona de casa, boa esposa, boa mãe, arrumada, cheirosa, inteligente, que trabalha. E a gente começa a ver que esses alvos são inatingíveis. Não tem como não falhar diante de um contexto desse. E é nesse contexto da pós-modernidade, é nesse contexto do mundo que nos exige essa polivalência que eu e você chegamos. Então, essa mulher do presente século, que sou eu e você, nós somos essas mulheres de Deus, do contexto atual. E essas mulheres de Deus, muitas vezes, elas entram em crise por vários aspectos. Diz assim, o que eu vou fazer para ser melhor? Como é que eu vou fazer para colaborar? Como é que eu vou fazer para ser? Mas o Senhor, Ele nos chama e Ele nos ama como nós somos a sua presença. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, mas o Senhor nos usa na sua infinita graça e sabedoria, com aquilo que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele tem nos chamado e na instrumentalidade do Espírito na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender nesse tempo presente para sermos colaboradoras do reino é que não existe trabalho colaborativo unificado. Não existe trabalho colaborativo que vai ser igual. Não existe trabalho colaborativo que eu vou desenvolver e que você vai desenvolver da mesma maneira. O Senhor nos usa na sua multiforme sabedoria, com aquilo que Ele tem nos dado, com o modo que Ele tem nos tratado, com as nossas possibilidades e as nossas fragilidades. Mas o que o Senhor quer é nos usar. O que o Senhor quer é que eu e você tenhamos o coração em sua presença e que sejamos e estejamos disponíveis, apesar de nós. E aí, dentro desse percurso histórico e social que eu trago para que podemos entender quem somos nós nesse contexto, nós podemos pensar que há uma preparação, né, dessa colaboração, ou seja, existem algumas características que nós podemos desenvolver para que sejamos colaboradoras do reino. E dentro dessas características, apesar das nossas fragilidades, apesar do tempo presente, apesar de nós, eu quero compartilhar um pouco do texto que eu li, de Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 11, de uma mulher
que tinha também algumas considerações muito específicas, mas que se deixou ser usada pelo Senhor e que se colocou de uma forma que o Senhor a usou poderosamente. E aí, a gente vai compartilhar um pouco, né, sobre essa questão da vida de Lídia. E quem era Lídia? É interessante a gente, historicamente, conceituar que Lídia, né, essa mulher que nós tratamos e conversamos sobre ela hoje, ela foi a primeira mulher que a gente conhece pelo nome a se converter na Europa. E aí, Lídia foi alcançada através do ministério de Paulo. E Lídia foi uma bênção para o ministério de Paulo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, quem era Lídia? Lídia ela morava, como a palavra traz aqui, esse contexto geográfico dela, ela morava na cidade de Filipos. E que cidade era de Filipos? Era a principal cidade da Macedônia, né? Mas ela era da cidade de Tiatira. E que ficava, essa cidade de Tiatira, ela ficava na As irmãs estão ouvindo? Me dá um oi aí. Olá! Estão me ouvindo? Sim. Ok, porque para mim apareceu aqui que tinha caído a minha conexão. A minha também. Ah, já voltou aí. Ok, então foi geral aí. Então, voltando aqui, essa mulher Lídia, ela era da cidade de Tiatira, né, que ficava ali na região de Lídia. Talvez o nome dela, Lídia, né, tenha sido aí, e os estudiosos vão dizer isso, era uma referência ao lugar onde ela nasceu. Então, essa mulher, especificamente que nós vamos dizer, o que acontece com essa mulher? A Bíblia traz para nós algumas situações muito específicas dela que podem contribuir para que nós tenhamos as características ou busquemos as características dela para que sejamos colaboradoras do reino. E uma das principais dela me traz aqui que diz assim, olha, que essa mulher, versículo de número 13, no sábado, né, Paulo vai dizer, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O que acontece? Paulo vai dizer que ele foi para junto do rio, que era um lugar específico, era um lugar de oração. Bem, nos traz aqui outra característica que ele fez isso no sábado. No sábado era uma questão cultural, né? Que lá em Filipos tinham as feiras e as pessoas iam negociar seus produtos de venda nas feiras, né? Os escambos, as trocas, tudo no sábado. E lá no sábado, junto ao rio, no lugar de oração, Paulo nos traz aqui uma questão que estava uma mulher. E quem era essa mulher? Era uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, no contexto que a gente já conversou, e ela era vendedora de púrpura. Pois bem, essa questão aí socioeconômica de Lídia era diferenciada. Por quê? Porque púrpura era um tecido artesanal, de demorado processo para ser feito. Quem trabalhava com púrpura trabalhava com a questão de funcionários de tinturaria. Púrpura era um tecido que era usado somente pelos nobres da época e tinha alto valor econômico. Ou seja, para alguém ser vendedora de púrpura, ela era alguém que tramitava entre os nobres, que eram seus clientes, ela era alguém que tinha que ter condições financeiras de comprar, né, aquele produto que ela ia negociar, e ela tinha que ter funcionários, porque esse produto passava por diversas especificidades de tinturaria. Então, a palavra me traz aqui uma questão que Lídia não era uma mulher qualquer da sua época. Lídia era uma empresária. Lídia era uma mulher que a Bíblia fala que era vendedora de púrpura. Então, Lídia, economicamente, era uma mulher bem-sucedida. Ela era uma empreendedora porque ela tinha funcionários e ela tramitava entre os nobres, entre as pessoas grandes.
Mas essa mulher, no sábado, que seria um tempo onde ela poderia estar comercializando o seu produto, o que ela faz? Ela vai lá, junto com as demais mulheres, se assentar no lugar de oração. Então, minhas irmãs, a primeira característica que a gente pode entender de Lídia, e se a gente quer também ser colaboradora do reino, é que nós precisamos ser mulheres de oração. Nós precisamos ser mulheres que deixam o que for preciso para estar sós com Deus. Nós precisamos ser mulheres que se colocam na posição de ouvir a voz do Senhor e ter tempo para Ele. Lídia tinha ali o seu álibi, né? O seu álibi trabalhista que ele poderia utilizar. Olha, eu não fui orar, eu não estava com as mulheres lá, porque sábado era o dia da feira, era o dia do meu comércio, e o Senhor há de entender as minhas dificuldades, e eu não fui por causa disso. Mas completamente diferente desse contexto que muitas de nós, às vezes, damos como desculpas para não estarmos inteiramente na presença do Senhor, em colaboração ao seu reino, Lídia não dá desculpa. Ela deixa o seu negócio e ela vai buscar, ela vai orar, ela vai se assentar ao rio e ela vai estar buscando o Senhor. Nós precisamos, como primeira característica da nossa vida de colaboração, de estarmos na presença do Senhor, nós precisamos deixar o que for preciso. E às vezes não é fácil, e às vezes é legítimo, às vezes nós temos muito afazeres, mas deixar e ter um tempo a sós com o Senhor. Ter um tempo de oração. Às vezes as nossas muitas tarefas nos tiram um tempo de oração. Mas assim como Lídia deixou o que foi preciso e foi lá se assentar junto às mulheres para ouvir e para orar, nós precisamos priorizar aquilo que é prioritário. E o que é prioritário senão o Senhor? O que é prioritário senão a sua palavra? O que é prioritário senão ouvir a voz do Senhor? Então isso é uma característica muito importante que Lídia traz para nós. A primeira delas, mulher de oração. E a segunda, né? E aí, a primeira característica, seja uma mulher de oração. Quer colaborar? Seja uma mulher de oração. E a segunda característica que nos traz também esse texto, nesse contexto, né, está no versículo de número 14, que traz toda essa questão social de Lídia, porque vai dizer que certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, ou seja, Lídia vendia tecidos de púrpura, né? Como eu disse aqui, uma peça de pano que era tingida de um vermelho bem forte, né? Tipo que se colocava na época de um vermelho carmesim. E ela trabalhava certamente com tecelagem, ela entendia desse processo. Ou seja, Lídia era uma mulher trabalhadora. Provavelmente também seria tecelã, porque as pessoas que mexiam com isso não são como agora que nós temos o advento da Revolução Industrial e que tem as máquinas, os maquinários, não era assim. Os tecidos, tudo, eram artesanalmente, ela estava ali, trabalhando como tecelã, certamente tirava o excesso de tintura, tinha as pessoas que ela ajudava porque era um processo longo, era uma mulher trabalhadora. As mulheres são lutadoras por natureza. Uma casa, né? Que a gente fala sem mulher está incompleta. De repente você diz, olha, Érica, mas eu não sou como Lídia porque eu não sou empreendedora, não sou empresária, não tenho nada de uma questão específica e trabalho na minha casa. Você é uma mulher trabalhadora. Você é alguém que dá o sangue no seu lar. E a gente sabe que serviço de casa é muito pior do que qualquer outro, para que se não termina. Porque quando você começa uma coisa, está na hora de outra. Quando você vai fazer uma, lembra-se de outra. Então, Lídia era uma mulher trabalhadora. E aí, trazendo para o contexto da casa do Senhor, quem quer colaborar com o reino, precisa também trabalhar. Quem quer colaborar com o reino, não pode ser alguém que fica no palco na expectativa do que vai acontecer, do que será que vai dar isso. Quem quer colaborar com o reino, precisa de alguém que, além de orar, trabalhe. Não fique apenas no âmbito da contemplação, mas que entre no âmbito de se entregar e se dar em favor do reino. Senhor, eu estou aqui. Conte comigo, o que eu posso fazer? Né? E o Senhor vai te usar de acordo com as suas potencialidades. O Senhor não é injusto e nem é incompreensivo. Ele sabe das suas fragilidades, sabe das suas potencialidades, sabe até onde você vai. Então, seja uma mulher trabalhadora. Quer colaborar com o reino? Seja uma mulher de oração. E, em segundo lugar, seja uma mulher trabalhadora.
E em terceira questão, que nos traz também esse texto, especificamente, vai dizer assim, olha, ela era da Tiatira, ela era vendedora de púrpura, e nos traz aqui, não agora uma questão social, não agora uma questão histórica de Lídia, mas nos traz aqui uma questão espiritual da sua vida. Diz assim, era uma mulher temente a Deus. Os judeus, eles eram muito separatistas, mas eles aceitavam as pessoas de outros povos que se convertiam. E essas pessoas de outros povos que se convertiam, eles eram chamados de prosélitos. Mas já aqueles que ainda não eram convertidos, né, mas aqueles que estavam se aproximando da fé, eles eram chamados de tementes a Deus. Então, nos traz aqui um contexto espiritual da vida de Lídia. Ela era alguém que estava se aproximando da fé. Temer a Deus, né, é sentir o quê? Um profundo respeito por Deus, por sua vontade, né? E a gente pode entender isso como pensar antes de falar e fazer qualquer coisa, é buscar sabedoria, né? Como diz Salmo capítulo 11, versículo 10, né? Uma mulher temente a Deus, é buscar sabedoria, é buscar estar edificando a sua casa, como vai dizer lá em Provérbios. Então, nós precisamos aprender com Lídia nessa terceira característica de que a palavra nos traz aqui, que ela era temente a Deus. Essa aproximação, esse estar ouvindo o Senhor, e a gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, além de orar, além de trabalhar, nós precisamos buscar a vontade de Deus. Nós precisamos ser temente a Deus. O tipo de mulher que Deus usa são mulheres que têm essas características e as demais que eu vou conversar com você ainda. Nós precisamos ser temente a Deus. E esse temor perpassa por parar e escutar. Olha, essa mulher, temente a Deus, que o versículo vai dizer, nos escutava. Tem gente que quer fazer, ser e vive no ativismo e não tem tempo para escutar. Sabe? Aquele negocinho, eu faço parte da União Feminina, eu faço parte disso, eu faço parte daquilo outro. Que tempo você tem de parar? Que tempo você tem de escutar? Que tempo você tem de orar? Nós precisamos sentar e aprender mais de Deus. Nós precisamos ter humildade para aprender e para ouvir. E dentro também dessas características, nós temos aí a última parte do versículo de número 14, que vai dizer assim, que além de nos escutar, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Esse atender significa para dar voz, para obedecer, não só do ponto de vista de escutar, mas do ponto de vista de pensar numa prática real daquilo que está sendo ouvido. Então, a quarta característica de Lídia se perpassa por uma questão, né? A gente sabe que as mulheres desse tempo bíblico, elas viviam submissão e domínio exclusivo, né, ao homem, masculino. E a Bíblia não me traz aqui um percurso dessa questão emocional de Lídia. Não me fala se ela tinha marido, se ela era viúva, se ela era repudiada, o que aconteceu. Mas nós sabemos que no contexto daquela época, as mulheres estavam, sim, subjugadas à vontade do pai e do esposo. Embora a gente não saiba detalhes dessa vida de Lídia, né, como era essa questão emocional dela, a gente sabe que as mulheres entendiam muito bem como era esse processo de submissão às autoridades. Mas o texto nos mostra claramente aqui que Lídia seguiu voluntariamente o evangelho. Ou seja, a obediência, ela é um critério para quem quer ser verdadeiramente servo de Deus. Essa voluntariedade, dizer, olha, eu estou aqui para obedecer. Eu não estou aqui porque me mandaram, eu não estou aqui porque eu tenho que fazer, eu não estou aqui por medo do inferno, eu estou aqui por amor, eu estou aqui para obedecer. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero abrir o meu coração e atender o que fala a tua palavra. E a gente lembra, não sejais o quê? Ouvintes. Tão somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Quem quer colaborar com o reino precisa ter vida de oração, precisa trabalhar, precisa ser temente a Deus, mas precisa ser obediente, precisa ser tratável pelo Senhor, precisa ser tratada, precisa ter coração de serva, precisa obedecer. Mulheres, sejamos obedientes a Deus. Né? E a gente já caminhando aí para a próxima característica que pode nos falar muito de Lídia, está no versículo agora de número 15. Né? E o que o versículo de número 15 vai nos dizer? Que depois dela abrir o coração,
e atender às coisas que Paulo dizia. E aí o que aconteceu no versículo 15? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Como quinta característica, a gente pode entender o quê? A disposição de Lídia em ser batizada automaticamente. Ela atende, ela ouve, abre o coração, atende o que Paulo dizia e ela toma um posicionamento. Olha, os apóstolos estão ali, né? Servo de Deus, quero ser batizada. Tomei postura de comprometimento, tomei postura de envolvimento. E aí, além disso, a palavra vai nos dizer que o quê? Ela envolveu toda a sua família, levando o evangelho à sua casa. E o batismo para os seus familiares, ou seja, ela assumiu publicamente a sua fé. Se nós queremos ser usadas pelo Senhor, se nós queremos sermos servas do Senhor, úteis à sua obra, nós precisamos ter como princípio básico o comprometimento. Comprometimento. Como eu disse lá no início, a mulher pós-moderna é uma mulher atarefada, é uma mulher que tem muitas demandas, mas nada nos impede que essa mulher, cheia de demanda, cheia de afazeres, cheia de contexto, tenha tempo para a obra do Senhor, tenha tempo de parar e, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, fala que a tua serva ouve. Senhor, eu quero ter tempo para o Senhor. Eu quero deixar, Senhor, sabe? Eu quero fazer como Lídia, eu quero deixar. Apesar da importância, eu quero deixar, eu quero ter tempo para o Senhor. Eu quero envolver minha casa, eu quero envolver a minha família, eu quero envolver a minha vida. Minhas irmãs, a bênção chegou para a casa de Lídia depois da sua postura de estar ouvindo a palavra do Senhor. Se ela não tivesse deixado o que for preciso, estava lá junto com as mulheres, à beira do rio, ouvindo no sábado, aberto mão, o Senhor não tinha alcançado a sua casa. Tem coisa que Deus quer fazer na minha e na sua família, mas precisa do nosso comprometimento, o nosso posicionamento, o nosso desejo, a nossa vontade, integralidade. Fala, Senhor, eu estou aqui, me usa. E que Deus te use como canal vivo do fluir dele na sua casa. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, ânimo para se levantar, para fazer a obra do Senhor, para deixar o que for preciso. E que Deus alcance a sua casa, e que Deus alcance a sua vida, e que Deus alcance a sua família. Mas para isso nós precisamos ser comprometidas. O Senhor precisa, sabe, vamos deixar o Senhor, sabe, trabalhar na nossa vida, nossa intencionalidade. Minha irmã, não tenha quem tenha esperado no Senhor, não tenha recebido. Isaías 64, versículo 4 vai dizer que nunca se ouviu de Deus como nosso Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O Senhor trabalha por você, o Senhor cuida da tua casa, cuida da sua família, mas caminhe para a obra do Senhor, caminhe em comprometimento, se deixe ser gastada pelo Senhor, porque aqueles que se deixam ser gastadas por Ele, o Senhor cuida. Se Ele cuida dos lírios, se Ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de você. Por que, minha irmã, você anda ansiosa, abatida, aflita? Ó alma, volte ao teu repouso, porque o Senhor cuida de você. Você não entrou aqui nessa live por acaso. Você entrou aqui para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, que diz que de pessoas comprometidas o Senhor cuida, porque Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Receba da parte do Senhor vigor, graça na caminhada, mas se comprometa, e a bênção do Senhor vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Lídia tinha todas as conjecturas e todas as possibilidades de falar, eu não vou, eu não posso, estou trabalhando, mas ela se abriu, ela foi, e a bênção do Senhor alcançou a sua casa e a sua família. E aí, dentro desse contexto, já caminhando para o final, como sexta característica de Lídia, daquelas que querem ser colaboradoras do reino, a gente pode entender o que diz ainda o versículo de número 15, já na parte final, que vai dizer assim, olha, nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Ora, Lídia pergunta ali humildemente se os apóstolos lhe consideravam uma pessoa fiel. Paulo constatou, né, que seria alguém fiel ao Senhor, porque eles vão. E o que acontece dentro desse contexto? Ser uma mulher fiel
Não é somente quanto ao relacionamento conjugal. Não, eu sou fiel, nunca traí meu marido, eu sou fiel. Não, ser uma mulher fiel perpassa nas mínimas coisas. E se descobre esse nível de fidelidade de uma pessoa, pois quem é fiel no pouco, quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco, quem é fiel sempre, é fiel. Porque aquele que tem o princípio da fidelidade, o Senhor abençoa. O Senhor te deu um negocinho desse tamanho para você cuidar? Seja fiel. O Senhor te deu muita coisa para você cuidar? Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Uma pessoa fiel é a mesma em qualquer lugar e situação. Independe de quem estiver perto, ou até mesmo quando está sozinha, acima de tudo, ela tem o princípio da fidelidade. É o meu Senhor. Eu sou fiel, é o meu Deus. Eu sou fiel ao meu Senhor. E aí tem pessoas assim, não, quem me julga é Deus, olha, ninguém fala nada, porque a minha vida quem manda é o Senhor. Lídia não tem esse princípio da soberba. Ela diz assim, se vocês olham para a minha vida e vê características de uma serva do Senhor, se vocês fazem esse julgamento, olha, vai na minha casa. Né? Ou seja, ela diz assim, olha para a minha vida e vê se há em mim condições e dignidade e honra para que vocês, servos do Senhor, estejam na minha casa. Outra característica que ela nos mostra é de ter o outro em honra, sabe? Honrar servo de Deus. Quem quer colaborar com o reino precisa honrar servo de Deus. Precisa honrar. Precisa dizer, o que eu posso fazer para ti? O que eu posso fazer para ser bênção na sua vida? O que eu posso fazer? Irmã, eu estou aqui. O que eu posso fazer? Seja uma mulher fiel ao Senhor. E como sétima e última característica de Lídia, e que fala muito para nós também nesse contexto, é versículo de número 15 ainda, na última parte. E diz, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Constranger significa uma insistência, uma veemência, uma solicitação insistente mesmo. É como se eu vou para minha casa, né? Vai para minha casa, né? Vem, vai ser tão bom vocês lá. É aquela insistência, sabe? O que significa isso como sétima característica? Hospitalidade. No tempo antigo, não haviam tantas hospedarias, de forma que a maioria dos viajantes dependia da recepção de outros moradores pelo caminho, né, que eles seguiam. E sabendo dessa necessidade de acolhimento dos viajantes, do servo de Deus, os apóstolos sempre ali aconselhavam os irmãos a serem hospitaleiros, né? A gente tem lá Romanos 12, Hebreus 13, 1 de Pedro 4, 9. Né? Os líderes da igreja, eles deveriam ter esse princípio e essa questão da receptividade, da hospitalidade. Então, entre os critérios para ser uma viúva sustentada pela igreja, elas deviam ser o quê? Ter características da hospitalidade, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 5, 10. Mas Lídia não tinha sido nem ensinada a isso. Ela acabou de se converter, acabou de se batizar, e ela convida os apóstolos para ir na sua casa, ela insiste, ela tem uma postura de constrangimento, ou seja, a casa de Lídia era um lugar de acolhimento. Se nós queremos ser colaboradoras do reino, nós precisamos ser mulheres acolhedoras, hospitaleiras. De repente você vai dizer, Érica, mas eu não tenho a minha casa, não dá para receber nenhum irmão. Contexto complicado. Mas em que você pode acolher alguém? Qual tipo de acolhimento? Às vezes o acolhimento perpassa por uma ligação. Às vezes esse acolhimento perpassa por como é que você está, minha irmã? Uma mensagem que você manda. Às vezes esse acolhimento perpassa por dizer, tá tudo bem com você? Qual tipo de acolhimento que o Senhor pode contar com você para você ser colaboradora do reino? Lídia, ela tinha características muito especiais. Ela orava, ela trabalhava, ela era temente a Deus, ela era obediente, ela era comprometida, ela era fiel, tinha toda essa característica da humildade e tinha o dom da hospitalidade, do acolhimento. De tal forma que a casa de Lídia se torna um local de tanta conexão e acolhimento, que lá depois que Paulo, né, sai da prisão, Paulo e Silas são açoitados e presos, eu gostaria que você lesse aí ainda o capítulo 16, versículo 40, para a gente encerrar, que vai dizer assim, tendo-se retirado do cárcere,
que acontece com Paulo e Silas? Dirigiam-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então, partiram. Quando eles saem da prisão, o primeiro lugar que eles vão é para a casa de Lídia. Se houve inicialmente um constrangimento e um pedido caloroso de vai na minha casa, agora já não precisa. Os discípulos, os servos do Senhor se tiram tão acolhidos que quando eles saem da prisão, daquele lugar inóspito, onde eles querem ir, eu quero estar com alguém que tem acolhimento. Eu vou para a casa de quem? Versículo 40. E eles foram para a casa de Lídia. Então, a casa de Lídia se tornou um lugar de referência para os apóstolos após serem libertos. A igreja em Filipos, conhecida por filipenses, nasce na residência de Lídia. Sua casa era um local de adoração a Deus. Sejamos uma mulher hospitaleira. O percurso de ser colaboradora do reino perpassa por nos entregarmos em oração, mas também entregarmos tudo que somos e tudo que temos na presença do Senhor. E aí, a pergunta que fica para mim e para você, observando a vida de Lídia, será que nós nos parecemos com ela? Qual o aspecto da vida de Lídia que nós precisamos desenvolver para que sejamos, na nossa integralidade, colaboradoras do reino? Será que, assim como Lídia, nós ficamos atenta aos cultos, trazendo para a nossa realidade, para ouvir? Será que, assim como Lídia, nós deixamos o que for preciso, nós deixamos as nossas coisas legítimas, mas damos total importância a estar na presença do Senhor, ouvir a sua voz? Será que, como Lídia, nós somos servas humildes e falamos, olha, tem visto alguma coisa errada na minha vida? Será que, como Lídia, nós decidimos na nossa integralidade obedecer ao Senhor e ter uma vida de testemunho e ter uma vida total de comprometimento? Assim como Lídia, nós somos hospitaleiras, nós temos acolhido, nós temos nos deixado ser úteis aos nossos irmãos. Você acolhe aquelas pessoas que estão precisando da sua ajuda? Que em nome de Jesus, nós sejamos colaboradoras do reino. Que o Senhor olhe para a minha e para a sua vida e encontre oração, encontre trabalho, temor, obediência, comprometimento, fidelidade e hospitalidade. Feche os teus olhos. E eu gostaria que você pensasse um pouco no seu percurso enquanto serva, no seu percurso enquanto colaboradora do reino. Quais as características que Lídia tinha, que eu e você nós precisamos desenvolver no percurso da nossa pós-modernidade? Lídia foi tremendamente usada, foi colaboradora, foi uma bênção, mas Lídia ficou lá e nós estamos aqui. O tempo é meu, o tempo é seu, o tempo é nosso. Que o Senhor ache em nós um coração e uma terra fértil para que sejamos usadas por Ele nesse tempo, nessa geração e nesse contexto. Oremos. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Conversamos nessa noite sobre uma serva do Senhor que foi um instrumento e continua sendo, porque através da vida dela, o Senhor falou conosco nessa noite sobre características e princípios básicos para que sejamos colaboradoras do reino. Ajuda-nos, Senhor, nesse percurso que não é fácil, mas é possível. Que sejamos, Senhor, mulheres que estejam abertas a ouvir a Tua voz, a atender a Tua voz, a nos deixarmos ser usadas pelo Senhor nesse tempo, nessa geração. Que assim como essa mulher foi poderosamente usada pela Tua graça, para que aqueles homens fossem acolhidos, o Evangelho do Senhor fosse propagado, que sejamos assim, Senhor. Abençoe as mulheres, ó Deus amado, dessa região que me ouve. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, como instrumentos do Senhor. Abençoe cada uma das minhas irmãs, Senhor. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, que sejamos vasos usados, servas úteis, ó Deus amado, em nome de Jesus, na Tua casa, na Tua presença.
Acha em nós, Senhor, essa disponibilidade. Acha em nós, ó Deus, essa integralidade. Acha em nós, Senhor, esse abrir mão do que é nosso, para que o teu reino cresça e vidas sejam abençoadas. Receba, Deus, a nossa oração. Receba a nossa petição, porque nós precisamos tanto do Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa